Cultura é mais do que festa, comida e tradição. Ela é o espaço onde a gente se forma como sujeito. Ela molda nosso jeito de falar, sentir, pensar, desejar e agir. Molda também nossos gostos, o que pensamos e como entendemos as coisas. Nós somos um produto do meio e das experiências que vivemos. A nossa subjetividade vai sendo construída na convivência social, através da linguagem e das práticas do dia a dia. O que compreendemos do mundo diz respeito à nossa experiência individual. A nossa experiência individual não representa a realidade na sua totalidade, mas contribui para compor um quadro amplo e complexo. Nascemos num emaranhado de significados, numa trama simbólica feita de histórias, crenças, normas, gestos e afetos. Nós vamos absorvendo isso ao longo da vida e moldando a nossa visão de mundo. Essa rede é a cultura, um fio que costura o passado, presente, lugares e pessoas. A cultura não só reflete nossos valores, ela também define o que é possível. Ela nos dá referência, mas também impõe limites. A subjetividade não nasce do eu isolado, mas do nós social, do grupo em que crescemos e do reconhecimento do outro. A relação entre o individual e o coletivo varia em cada grupo social. Buscamos sempre a forma que faz mais sentido para a reprodução da vida. Entre muitos povos indígenas, por exemplo, não se separa o sujeito do grupo. O indivíduo está ligado à comunidade, à floresta, aos antepassados e ao ciclo da vida. As crianças aprendem no convívio, escutando, dançando e brincando. São responsabilidade de todos, não apenas dos pais. A cultura está em cada gesto e tudo está ligado à natureza. O sujeito nesse contexto é parte de um todo, integrado com o espaço, não um indivíduo isolado no mundo. Já nas cidades, especialmente entre jovens, a identidade se constrói nas ruas, nas paisagens visuais e sonoras do ambiente urbano. A cultura nesse ambiente cria linguagens próprias. O rap, o funk, o skate, a pichação, a dança de rua, as batalhas de MC, as roupas e as gírias. Esses elementos não são só estético ou moda, são ferramentas de identidade e tecnologia social. Cada grupo desenvolve suas próprias expressões como afirmação de pertencimento e resistência. Muitas vezes invisibilizada ou criminalizada, a cultura de rua é uma resposta à exclusão social e simbólica. É uma forma de ocupar espaços e dizer, estamos aqui, e afirmar nossa dignidade. E vale lembrar que até o engravatado é identitário, mas a sua identidade é o padrão estabelecido. A sua forma de vestir, falar e agir buscam aceitação em um grupo muito específico, a classe dominante. A subjetividade individual é moldada pelas nossas vivências, lugares, memórias e afetos. Mas não somos apenas reflexo dessas experiências. A memória e a imaginação funcionam no mesmo lugar do cérebro. Nós reinterpretamos, ressignificamos e recontamos a história. Essas interpretações transformam a realidade que percebemos. O problema é quando tentam nos convencer de que não há opção, que a regra e o consenso são estáticos. Narrativas que excluem e distorcem experiências de grupos marginalizados. Negros, indígenas, LGBTQIAP+, mulheres, periferias, quilombos e terreiros. Retomar essas vozes silenciadas é um ato político. Valorizar nossa própria história e reconstruir a subjetividade com dignidade e verdade. Nós somos seres coletivos, nossas relações moldam quem somos. Relações abusivas e violentas afetam e ferem profundamente o sujeito, enquanto relações acolhedoras e empáticas curam e fortalecem. A subjetividade não é fixa nem vem pronta, ela está em constante transformação, principalmente quando temos acesso à arte, à educação crítica e a exemplos que nos sirvam de referência. Mudar a forma como nos entendemos como indivíduo é possível. A consciência depende de incentivo e a reflexão exige esforço. Mas nesse processo é possível ressignificar nossa história e fortalecer nossa identidade. Cada pessoa é única, mas ninguém vive sozinho. Vivemos em grupos, famílias, amigos, colegas, vizinhos. Na sociedade existem normas, tradições e valores compartilhados. A ideologia capitalista cria uma tensão entre o indivíduo e o coletivo.
Essa tensão é parte do desafio de viver nessa sociedade. As convenções sociais excluem e invisibilizam quem foge do padrão. Gênero, raça, relacionamento, aparência, religião ou estilo de vida. Quem não se reconhece no consenso e não tem fortalecimento coletivo, sofre e busca refúgio no isolamento. Por isso, construir uma sociedade mais justa e democrática exige que a gente se reconheça nas diferenças, respeitar tanto as experiências pessoais quanto os valores coletivos. É preciso ouvir, acolher e valorizar a diversidade. Questionar tanto a imposição de padrões quanto a postura individualista. É essa convivência que torna possível uma cultura plural, onde as subjetividades possam se desenvolver de forma completa, com liberdade e dignidade. Pensadores como Stuart Hall, Franz Fanon, Conceição Evaristo, Milton Santos, Antonieta de Barros e Ailton Krenak nos mostraram que a luta pela liberdade é a luta pela existência. A cultura é o lugar onde disputamos os sentidos da realidade. Por isso, assumir nossa identidade é um ato político. Somos todos forjados na cultura e é nela que reside a força para transformar o mundo. A cultura como expressão de pertencimento é vital para a organização social. Ela serve tanto para libertar quanto para controlar. Por isso, é usada como instrumento de dominação. A mentalidade da população foi moldada ao longo da história. A classe dominante estabelece e propaga sua ideologia. Desta forma, ela consolida seu poder e controla a narrativa. Um exemplo clássico vem dos métodos do Império Romano. Ao conquistar outros povos, eles impunham uma cultura comum, língua, deuses, leis e monumentos. Mas não apagava as tradições locais de imediato. Primeiro, eles assimilavam e se apropriavam. Depois, controlavam e impunham. O Coliseu não era só um estádio, era um símbolo da ordem e da força do império. A cultura servia como um cimento ideológico, unificando e legitimando o poder. Outro exemplo mais recente foi a Guerra Fria. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética não foi apenas militar e econômica, foi também simbólica. A arte e a ciência ainda são usados para a dominação ideológica. Hollywood, por exemplo, é uma arma ideológica. Tem financiamento e controle militar. Os filmes não são apenas entretenimento. Eles vendem o estilo de vida e os valores ocidentais. Cultivam um padrão estético, rótulos, estereótipos e preconceitos. Estimulam o consumismo como sinônimo de sucesso e liberdade. Por outro lado, retratam toda a ideia divergente como inimigo, terrorista, autoritário e atrasado, como uma ameaça à liberdade e aos valores tradicionais do Ocidente. O cinema e a TV agem de forma subconsciente. É uma ferramenta de propaganda muito eficiente. A gente se emociona, se inspira, se identifica e se conforma. Mesmo sabendo que é uma ficção, nosso corpo reage como se fosse real. As imagens, histórias, trilhas e personagens atingem nosso inconsciente. Isso vai moldando nossos pensamentos, nossos desejos e a nossa visão de mundo. Dos anos 50 para cá, o imaginário das pessoas passou a ser moldado por essas mídias. A televisão tomou o lugar da conversa e substituiu as reuniões de vizinhos. Depois, saiu da sala de visita, foi para o quarto, entrou nos bares, restaurantes e nos espaços públicos. Hoje, a gente carrega ela no bolso, para todo lugar que a gente vai. Tem tela para todo lado, e estamos viciados em consumir conteúdo nas redes sociais. Os meios de comunicação como rádio, TV, jornais, internet, constroem a forma como vemos o mundo. Decidem o que mostrar e o que esconder, quem vai ter voz e quem vai ser silenciado. Isso vale tanto em ditaduras com censura, quanto em democracias burguesas, onde os donos do poder controlam as mídias e os meios de comunicação. Além do cinema, a cultura popular também já entrou nesse jogo. Já falamos aqui de quando Getúlio Vargas usou o carnaval para projetar um Brasil alegre, miscigenado, mas fez isso silenciando a comunidade que produz essa cultura. Na literatura, Monteiro Lobato também reforçou ideias racistas. Ele ajudou a criar uma imagem de um Brasil harmônico e sem conflitos, apagando a violência da escravidão. Após a abolição, a elite brasileira tentou apagar a negritude e a ancestralidade indígena. A miscigenação foi vendida como solução, mas na real era um projeto de apagamento.
Isso moldou políticas públicas e o imaginário nacional até hoje. Criou a classificação parda, que desloca a identidade negra para um lugar de confusão. Muitos miscigenados preferem se identificar como brancos ou pardos devido ao estigma social que a cor de pele preta carrega na sociedade. Mas aqui não tem ninguém branco. Somos todos latinos, filhos de mães negras e indígenas. E eu nem preciso falar da censura no período da ditadura empresarial militar aqui no Brasil, né? Mesmo atualmente, ainda vivemos sobre uma ditadura do capital. Ela define critérios elitistas e eurocêntricos para a cultura. E a cultura popular nacional é lida como exótica, mesmo sendo a nativa. Já a colonização cultural norte-americana é naturalizada. Por isso, a crítica da cultura dominante é tão importante. Ela nos ajuda a perceber o que está sendo dito nas entrelinhas, identificar quais são os pressupostos, questionar os sentidos estabelecidos e construir outras narrativas. As disputas na cultura revelam diferentes estratégias. Ora conservadora, ora rebeldes, devemos identificar seus objetivos. Em 1967, a passeata contra a guitarra elétrica protestou contra o domínio norte-americano e a perda da identidade nacional. Em resposta, o tropicalismo misturou tradições e modernidade, rompeu com fronteiras entre o popular e o erudito. Muito similar a que Oswaldo de Andrade propôs na Antropofagia, devorar influências estrangeiras e vomitar uma cultura própria. Nos anos 90, o debate entre o músico e compositor Chico Science e o escritor Ariano Suassuna sobre a forma de preservação da cultura nacional deixou claro que existem divergências de método. Science, que é líder do Nação Zumbi e do movimento Mangue Beat, defendia que a tradição é preservada através da sua renovação no tempo. Já Suassuna, criador do movimento armorial, defendeu a criação de uma arte erudita brasileira, a partir das raízes da cultura popular. Outro exemplo que mudou a realidade de um país foi a Revolução Cultural na China. Mao Zedong, o presidente do Partido Comunista Chinês, iniciou um movimento social e político entre 1966 a 1976. O objetivo foi reafirmar a identidade chinesa e fortalecer o espírito revolucionário no país. Mas isso só foi possível depois da libertação do domínio inglês e japonês no território, conhecido lá como o século das humilhações. Esses exemplos servem para mostrar que cultura é coisa séria. É um campo de disputa e não existe neutralidade, mas estratégias. A cultura e a linguagem carregam ideologias, preconceitos e valores. Podem servir para dominar ou resistir, reprimir ou liberar. Tudo depende de como ela é usada, por quem é usada e com qual intenção. Reconhecer esse poder é o primeiro passo para entender o mundo. Quando falamos, escrevemos ou representamos, estamos afirmando identidades e disputando sentidos. Devemos construir nossa própria identidade, nossa própria narrativa. Senão, alguém vai fazer isso por nós, e com certeza não vai favorecer a gente. A cultura sempre é tratada como algo superficial e secundário, mas ela é uma das mais poderosas ferramentas de emancipação social e política, especialmente para os grupos marginalizados. Quando nos apropriamos das nossas expressões culturais, reafirmamos nossa identidade e construímos resistência. O hip hop é um grande exemplo disso. Nascido da exclusão, educou gerações e denunciou os problemas sociais. O movimento promove identidade e transformação, assim como a pichação, incompreendido e chamado de vandalismo, na verdade é um grito de quem nunca teve espaço. Oficinas e rodas de conversa criam vínculos, despertam consciência e mobilizam lutas sociais. Por isso, a cultura incomoda tanto regimes autoritários, porque ela liberta as amarras do pensamento. Mesmo em democracias liberais, a liberdade de expressão não é plena. Restringir o acesso aos meios de produção e circulação de cultura também é repressão. Cultura é tão necessária quanto água e comida. Como dizia Gilberto Gil, tem que estar na cesta básica. Tentam criminalizar, apagar e silenciar as vozes dos guetos, das aldeias e dos terreiros. Mas a cultura segue resistindo, pois onde há cultura, há vida, e onde há vida, há esperança. Nossa realidade é construída através da cultura. Operar a cultura é criar realidades possíveis. Todo sujeito tem o direito de transformar o mundo à sua maneira.
sem privar o outro e sem precisar se encaixar em moldes coloniais, racistas ou elitistas. E lutar por diversidade e inclusão é lutar pelo direito de existir com dignidade. Convido vocês para assistir ao próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de cultura, organização, arte e política, com aquele olhar afiado que só artista tem, hein? Se curtiu esse episódio, deixa o like e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que você achou e se quer saber mais sobre algum assunto que falamos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo, ajude a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!